Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês receita de chipa. Uns conhecem como biscoito de queijo, mas eu garanto para vocês que fica uma delícia para vocês tomar com café da manhã ou com café da tarde. E se você gostar dessa receita, já clica no botão, deixa o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas que você conhecer, porque isso vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Vamos lá para a receita? Eu tenho aqui 1,5 xícaras de polvilho doce. Para fazer chipa, tá? É preciso do polvilho doce, porque o polvilho azedo ele é um pouco mais ácido, tá? Então vai ter alteração de sabor se você utilizar o polvilho azedo. 2 colheres de sopa de margarina, ou você pode usar manteiga com ou sem sal. 1 ovo. E nessa etapa, vocês precisam mexer muito bem, sempre mexendo de baixo para cima para poder retirar todo aquele polvilho que fica no fundo do recipiente. E no final vai ficar assim, como se fosse uma farofinha. Aqui eu fiquei mexendo por aproximadamente 1 minutinho, tá? Então vai ficar igual uma farofa. Depois disso, eu vou adicionar 2 xícaras de queijo, queijo que eu estou utilizando é queijo Miacura, mas 1,5 xícaras já é o suficiente. Tá? Você pode usar queijo Miacura, canastra, mussarela. Se você encontrar pelo menos um desses 3 queijos aí na sua cidade, tá super certo na receita. E agora vocês vão continuar mexendo e vai ficar também como se fosse uma farofa. Agora eu vou adicionar meia colher de sopa de fermento em pó. Esse fermento é fermento para bolo. 1 colher de chá de sal, lembrando que se o seu queijo for salgado, você precisa ter cuidado com o sal, tá? Se for preciso reduzir a quantidade, é só reduzir. E por último, eu vou adicionar o leite. E aqui tá a parte mais importante, porque a gente precisa achar o ponto correto da massa, tá? E essa receita, ela vai de 60 a 80 ml de leite. Se você utilizar muito queijo e dependendo também do polvilho, pode ser que pede mais leite, uma quantidade de 80 ml. Mas às vezes você consegue dar o ponto com 60. Eu, por exemplo, consegui dar o ponto nessa receita com 65 ml de leite. Mas na descrição eu vou colocar de 60 a 80 e que vocês precisam colocar aos poucos. Então eu vou adicionar o leite e vou mostrar para vocês qual que é o ponto correto da massa. Essa massa, ela desgruda completamente das mãos, ela vai ficar uma massa mais seca, tá? Ela fica até um pouco quebradiça, não tanto quebradiça, mas ela fica um pouco quebradiça sim, essa massa. Então, ela não pode ficar aquela massa tão maleável, né? Só que solta da mão, ela precisa ficar um pouco seca. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto certinho. E depois de mexer bem a massa, tá? Vocês podem mexer dentro do recipiente, a massa vai ficar assim, é nesse ponto, ó, tá vendo? Ela fica, é como se ela estivesse quebrando, né? Então, na medida que o tempo passa, que você vai modelando a chipa ou os biscoitos de queijo, você percebe que ela fica um pouquinho mais seca. Mas é isso mesmo, ela precisa ficar uma massa mais seca mesmo. Então, vou mostrar para vocês mais uma vez, ela vai ficar assim. Eu tenho aqui esse tabuleiro que eu untei ele com um pouquinho de óleo, você pode untar com margarina, e eu já vou agora começar a modelar a chipa, né? Uns chamam de chipa paraguaia. Eu vou começar a modelar, e para modelar, se a massa, na hora que você for colocar na bancada, ela quebrar, porque pode ser que ela vai esfarelar toda. Aí o que vocês vão fazer? Vocês apertam bem a massa nas mãos, tá? Aperta mesmo. Aí sim você coloca na bancada bem delicadamente e ali você faz o molde que você quiser, tá? Eu vou fazer em formato de meia lua. Eu vou mostrar mais uma vez como que fica a massa, tá vendo que ela começa a esfarelar? Então vocês precisam juntar ela nas mãos e apertar bem, tá? Quando vocês apertar bem, vocês vão conseguir fazer o molde, né? Modelar a chipa. Tá bom? Se ela quebrar no momento que você estiver modelando, é só você apertar novamente nas suas mãos que você vai conseguir modelar. Então agora eu vou modelar todas as chipas. E quando você for colocar dentro da forma, dá um espaço de um dedo. Eu acabei querendo assar tudo de uma vez só para não ter que fazer de 2 vezes ou colocar dois tabuleiros.
Então, acabou que ficou muito juntinha, tá? Então, dá um espaço de mais ou menos aí um dedo entre uma chipa e outra. Se for preciso, coloca em 2 formas ou então assa de 2 vezes. Então, eu vou terminar de modelar todos os nossos biscoitos de queijo e já volto com vocês. E com as nossas chipas já modeladas, agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Vai assar aí mais ou menos por 20 minutos, dependendo da potência do seu forno. Mas é sempre bom você estar perto do forno, porque se você deixar ela ficar dourada demais, ela vai ficar muito seca. Então, quando ela começar a ficar levemente dourada, aí sim você já pode retirar do forno. E depois de aproximadamente 20 minutos, eu acabei de retirar as chipas do forno, tá? Como eu disse, o tempo vai variar, pode ser que no seu forno demora 25, 30 minutos. E agora eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como que fica. E esse é o resultado final, tá, da nossa chipa. Fica muito gostoso, tá? Vocês viram que não precisa escaldar, diferente do outro biscoito de polvilho que eu já tenho aqui no canal, que eu vou deixar no card, que é um biscoito de polvilho que muitos conhecem também como chimango, tá? Eu vou deixar no card para você, se você tiver interesse, para você assistir esse vídeo também. Então eu gosto de deixar nesse ponto, tá? Eu não gosto de deixar mais dourado do que tá aí, para não ficar muito seco. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Já compartilha, já deixa o seu like, compartilha para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.